Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aí de volta para mais uma aula aqui no canal. Nossa aula de hoje será sobre potenciação com expoente fracionário. Vamos aí para a nossa aula. Conceituando. Toda potenciação com expoente fracionário representa uma operação de radiciação. Então, todas as vezes que você tiver uma potência cujo expoente dessa potência seja uma fração, então você fica sabendo que a operação indicada é sempre de radiciação, tá certo? Veremos potência do tipo. Vamos ver aí qual é o tipo de potência que nós iremos trabalhar nessa aula. Teremos A elevado a 1 sobre N. Esse A é a base da potência, 1 sobre N, que é a fração, é o expoente, tá certo? Veja só, todas as vezes que você tiver uma potência cujo expoente seja uma fração, você está trabalhando com radiciação. Como é que você vai saber qual é o índice da raiz? Como é que você vai saber que tipo de raiz você tem aí nessa potência? É através do denominador, tá? O denominador dessa fração está sendo indicado aí pela letra N, ok? Então, esse N é o índice. Está vendo esse numerador aí, que é o número 1? O numerador da fração é o número 1. Esse número 1 aí, ele vai ser sempre o expoente da base. Então, como é que nós vamos representar isso aqui por meio de uma radiciação? Vejamos. Nós temos aí a raiz, o símbolo da radiciação, que é esse Vzinho. O A, que é a base, ele vem para dentro do radical e recebe o nome de radicando. O N, que é o denominador da fração, vem aqui para o índice, ok? É através do denominador que você vai saber o índice da raiz. Através do índice da raiz você sabe que tipo de raiz você tem aí. Portanto, nós temos A elevado a 1 sobre N, logo eu tenho aqui a raiz enésima de A. Por que raiz enésima de A? Porque o índice é N. Está vendo aqui o numerador que é 1? Ele será sempre o expoente do radicando. Veja só, A elevado a 1 continua sendo A. Todas as vezes que você tem uma potência cujo expoente é 1, a resposta continua sendo a base. Então, neste caso, nós não precisaremos escrever esse 1 aqui no radicando, tá certo? É só retirar, não precisa, tá bom? Então, vamos ver aí alguns exemplos desse tipo de potência que você está vendo aí. Letra A, eu tenho, neste caso aqui, 25 elevado a 1 meio, tá? Observe que o denominador aqui da fração é 2. Se o denominador é 2, você tem aqui a raiz quadrada de 25. Logo, você vai ter aí a raiz quadrada de 25. Não esqueça que o índice aqui é 2. Por isso é raiz quadrada, tá, pessoal? O denominador aqui é 2, então o índice é 2. E todas as vezes que o índice for 2, você não precisa escrever. Raiz quadrada, ela não vem com o índice indicado. Então, se você já fica sabendo que é sempre 2, tá? A raiz quadrada de 25 trata-se de um número que é elevado ao quadrado a 25. Em outras palavras, trata-se de um número multiplicado por ele mesmo que vai dar 25, que no caso aí é o 5. Vamos para a letra B. Aqui você tem 8 elevado a 1/3. Veja que o denominador agora da fração é 3. Portanto, o que você tem aqui é a raiz cúbica de 8. Logo, nós teremos aí a raiz cúbica de 8. Observe que o denominador é 3, portanto, o índice, obrigatoriamente, você tem que escrever. Se você não escrever o índice aqui, que é 3, você está dizendo que nós temos aí uma raiz quadrada. O único índice que você não precisa escrever é o número 2. Mas se você escrever fica errado, não. Você pode deixar tanto escrito como não, tá? Agora, quando o índice for maior que 2, 3, 4, 5, 6, é obrigatório que você escreva, tá bom? Se você não souber qual é a raiz cúbica de 8, e o que é a raiz cúbica de 8? Trata-se de um número que é elevado ao índice, que é 3, vai dar 8. Se você não souber, você vem e faz a decomposição do 8 em fatores primos. O que é um número primo? É um número que possui apenas 2 divisores. Quais são esses divisores? O número 1 e ele mesmo. O único número par que é primo é o número 2. Todos os outros são ímpares. Então, todas as vezes que você vai decompor um número, e se esse número for par, você começa decompondo por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 é par, continuo dividindo por 2, que vai dar 2. 2 é par, continuo dividindo por 2, que vai dar 1. A decomposição se encerra quando o resultado for igual a 1. O que é que nós vamos fazer agora?
vamos agrupar os fatores utilizados na decomposição de 3 em 3. Por que de 3 em 3? Porque o índice da raiz aqui é 3. Então, você tem que agrupar de 3 em 3, de acordo com o índice. Neste caso aí, só vai ter um agrupamento de 3, tá? Então, nós teremos apenas uma potência de expoente 3. Aqui você agrupa de 3 em 3 e escreve na forma de potência. O valor do expoente tem que ser sempre 3, por isso você vai ter que agrupar de 3 em 3. Só obtivemos uma potência neste caso. Então, qual é o único número que elevado a 3 vai dar 8? Esse número é o número 2. 2 elevado a 3 vai dar igual a 8. Portanto, podemos afirmar que o 2 é a raiz cúbica de 8. Então, vamos trazer aqui o 2 para a raiz cúbica de 8, ok? Vamos aí para mais outro exemplo. Eu tenho na letra C, 25 elevado a menos 1/2. Perceba que agora o expoente é negativo. Todas as vezes que o expoente for negativo, é obrigatório que você escreva o inverso da base. Se essa base é um número inteiro, como você está vendo aí, o inverso de qualquer número inteiro é sempre 1 sobre ele mesmo. Por que é sempre 1 sobre ele mesmo? Porque todo número inteiro tem por denominador o número 1. Então, aqui você tem 25 sobre 1. Quando eu escrever, o inverso vai ficar 1 sobre 25. E quando o denominador é 1, não se escreve, mas o numerador é obrigatório escrever. Então, na hora que escrevemos o inverso do 25, esse 1 tem que ser escrito. Então, inverte a base, que é o que nós vamos fazer agora. O inverso da base, o inverso de 25 é 1 sobre 25. E, em seguida, você vai trocar o sinal do expoente. Já que a base aqui, pessoal, passou a ser uma fração, é obrigatório que você coloque entre parênteses para elevá-lo ao expoente. Só que o expoente vem agora com o sinal oposto. Troca o sinal, ele está negativo, passa a ser positivo. Agora você tem a raiz quadrada da fração 1 sobre 25 avos. Por que aqui é raiz quadrada? Porque o denominador da fração é 2, tá, pessoal? Então, vamos lá. A raiz quadrada de 1 sobre 25. Não esqueça que raiz quadrada tem índice 2, tá? E quando o índice é 2, você tanto pode deixar como não. No caso aí, não necessitamos, eu sempre tiro. Vamos trazer 1 sobre 25 para dentro do radical. 1 sobre 25 agora, 1/25 avos, é o radicando. Eu quero a raiz quadrada tanto do numerador quanto do denominador. A raiz quadrada de 1, pessoal, é sempre 1. Qualquer raiz de 1 é sempre 1. A raiz quadrada de 25, você já sabe que é 5, que é o exemplo da letra A. Ok? Vamos aí para mais um exemplo. Então, na letra C, a raiz quadrada que nós obtivemos foi 1/5, tá certo? Vamos para a letra D. Temos aí, na letra D, 81 elevado a menos 1/4. Veja que, mais uma vez, aqui o expoente veio negativo. É necessário que você escreva o inverso da base, inverta a base e troque o sinal do expoente. 81 é um número inteiro. Você vai inverter a base. O inverso de qualquer número inteiro é sempre 1 sobre ele mesmo. Já que a base agora aqui é uma fração, é obrigatório colocar entre parênteses e elevar ao expoente com sinal trocado. Não esqueça, está menos 1/4, vai inverter o sinal, escreve o sinal oposto, vai ficar mais 1/4, tá bom? Ok? Nós temos aqui, pessoal, a raiz quarta de 1 sobre 81, de 1/81 avos. Por que raiz quarta? Porque o denominador da fração é 4. Logo, você vai escrever a raiz quarta, não esqueça que o índice é 4, já que o denominador é 4, raiz quarta de 1/81 avos. Quando o índice for maior que 2, é obrigatório que você deixe ele escrito, viu? Não é para tirar. Se você não escrever o índice, que é 4, você está dizendo que a raiz é quadrada. Aí fica errado, ok? Vamos calcular a raiz quadrada do numerador, que é 1, e do denominador, que é 81. Raiz quadrada não, pessoal, raiz quarta, perdão. Raiz quarta. Qualquer raiz de 1 é sempre 1. Mas qual é o número que elevado a 4, que é o índice, daria 81? Se você souber, já escreve direto. Caso você tenha esquecido, pegue o 81 e faça a decomposição em fatores primos. Veja que 81 não é um número par, portanto, eu não vou começar a decomposição por 2. Quando é que um número é par? Quando o algarismo das unidades, ou seja, quando ele termina em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8.
Mas quando ele terminar, que é o algarismo das unidades, terminar em 1, em 3, em 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Neste caso, 81 é um número ímpar. O próximo número primo, depois do 2, é o número 3. Qual é o critério de divisibilidade por 3? O critério demanda que você soma os algarismos do número. Se a soma desses algarismos der uma divisão exata por 3, você divide. Vamos somar aqui os algarismos do 81. 8 mais 1 vai dar 9. 9 é divisível por 3. Portanto, 81 é múltiplo de 3. Quando você dividir 81 por 3, vai dar 27. Se você somar os algarismos do 27, que é o 2 e o 7, você terá 9. 9 é divisível por 3. Portanto, continuaremos dividindo por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 é divisível por 3, que vai dar 3. E 3 é divisível por ele mesmo, que vai dar 1. Perceba uma coisa aqui. Já que o índice é 4, você tem que agrupar os fatores aqui de 4 em 4. Então, veja que o fator 3 se repete 4 vezes. Logo, será escrito na forma de potência 3 elevado a 4. Qual é o único número que elevado a 4 vai dar 81? Esse número é o número 3. Então, você tem que 3 elevado a 4 deu igual a 81. Portanto, 3 é a raiz quarta de 81. Então, vamos trazer aqui para o denominador o número 3, tá certo, pessoal? Com isso, eu encerro essa aula e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, me ajude, fazendo com que esse canal possa crescer, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos e, se for da vontade de Deus, nos encontraremos na próxima videoaula. Que a mão do Senhor acompanhe a vida de vocês, onde quer que vocês possam ir. Que a mão de Deus abençoe a família de todos vocês, no nome de Jesus. Até mais.